Estamos ao vivo! Vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Se eu creio em ti, Deus está dentro de mim. Mais uma live do livro. Bom dia, Espírito Santo de Benihim. Que livro maravilhoso. E hoje vamos falar do capítulo 6. Olha isso, olha isso. Aquele clarear de mim, o seu poder fazer sorrir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele clarear de mim, o seu poder fazer sorrir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, nosso Deus de milagres. Pessoal, então bora lá iniciar nossa live do capítulo 6. E o capítulo 6 fala espírito, alma e corpo. Minha amiga Lê, bom dia, que saudade de você. Eu vou desativar aqui os comentários e começar a leitura, bora lá. Capítulo 6, espírito, alma e corpo. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, até ministros dedicados do Evangelho, de que o Espírito Santo não passa de uma influência ou um poder especial. Este engano é uma prioridade de Satanás, pois ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. Examine a história. Todo grande reavivamento foi acompanhado de uma revelação do Espírito Santo. Ele disse que Gálatas era o seu livro favorito na Bíblia, por causa do versículo que diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está em Gálatas 5,16. Mas poucas pessoas sabem hoje o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em uníssono, como com ligado a, e até mesmo comunhão com. É surpreendente como as pessoas que cresceram numa igreja cheia do Espírito chegam a perguntar: devo falar com o Espírito Santo? Fui recentemente convidado a pregar numa grande e histórica igreja pentecostal. A congregação ficou chocada quando eu disse
Vocês redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram numa jaula. Que forte isso. Expliquei então. Vocês acharam que católicos não podiam tê-lo, que os batistas não podiam tê-lo, mas lhe trago novidades. Ele saiu da jaula e foi para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista Unida e todas as demais. Milhares de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual ficou estagnado pelo clero, que por alguma razão decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. A Igreja de Jesus Cristo tem, infelizmente, ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de você estar lendo esse livro, porém, me informa que você tem uma necessidade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo e ter um encontro inegável com ele, mas com uma compreensão profunda do Espírito Santo. Não vem da noite para o dia. Foram necessários anos de sua orientação e ensino das Escrituras para que eu chegasse a esse ponto e continuo aprendendo a cada dia. A divindade. O que eu vou contar sobre a divindade deu-me uma noção completamente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um espírito eterno, mas sem forma material. Ele, no entanto, muitas vezes se revela em forma humana e outros traços humanos. Deus Pai. O que dizer da maneira como Deus aparece frequentemente aos homens? Quando Ezequiel teve a sua visão de Deus, em 539 a.C., ele o descreveu sentado acima de uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu uma semelhança de trono, como de uma safira, como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Qual a aparência de Deus Pai? A de um homem. Você diz, aprendi que Deus é espírito. Está certo, mas ele é espírito com uma forma misteriosa e não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João o descreveu no livro de Apocalipse como um reflexo brilhante de pedras preciosas. Ele disse, imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Tem Apocalipse 4, 2, 3. Os profetas descrevem as feições de Deus em grande detalhe. Isaías diz, os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como uma torrente que transborda. Isso está em Isaías 30, 27 e 28. Deus revelou o ato de que ele pode ver, mas fizeram o que parece mal aos meus olhos. Para minha surpresa, descobri que Deus é descrito como tendo a semelhança de dedos, mãos e um rosto. Depois do Senhor ter falado a Moisés no Monte Sinai, ele deu as tábuas de pedra escritas pelos dedos de Deus. Em Êxodo 31, 18. A seguir, o Senhor disse a Moisés, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele chegou até falar a Moisés sobre as suas costas, dizendo, quando passar a minha glória, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Se Deus se revela apenas com o Espírito invisível, como foi possível a Adão e Eva ouvirem os seus passos? Quando ouviram o som dos passos do Senhor, Deus andando no jardim pela vibração do dia. Deus também tem um coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Isso está em Gênesis 6:6. Como chama de fogo. Vamos estudar agora o Filho. Antes de Jesus vir à Terra, da mesma forma que Deus Pai, ele só tinha uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E como ele cresceu para se tornar-se homem. Se eu perguntasse entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria que era o Filho. Podemos nos identificar com Cristo, porque ele tomou a forma de um ser humano.
De fato, se você não crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, seria impossível para você tornar-se cristão. Esse é o fundamento que possibilita a sua salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsemane, antes da crucificação, ele disse aos discípulos: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelos compridos. Na profecia do Antigo Testamento, relativa ao sofrimento do Messias, o Senhor diz: "Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que me arrancavam os cabelos", barba. Está em Isaías 56. Cristo era também um nazareno, de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, em seu corpo ressurreto, Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Qual a sua aparência? Em Apocalipse, João teve uma visão dele, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva, como neve. Aos olhos, como chama de fogo. O seu rosto brilhava como o sol. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na sua cabeça havia uma coroa de ouro. Apocalipse 14:14. E no seu manto estavam escritas as palavras: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. João não está falando de Deus Pai, mas do Filho do Homem, e seu corpo humano glorificado, diferente da forma divina de Deus Pai. Uma mente própria. E o Espírito Santo? Ele também tem uma mente, uma vontade e emoções? Ele tem um corpo? Claro que sim. Esse é um assunto que a maioria dos ministros teme discutir, mas eu experimentei a pessoa do Espírito Santo. Nós todos concordamos indiscutivelmente que ele é um espírito. Isso faz parte do seu nome. Mas e o seu ser interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem mente própria. Ao falar do Espírito Santo, Paulo diz: "E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos." A mente do Espírito é distinta daquela do Pai e do Filho. Ele possui também emoções, tem sentimentos profundos que lhe permitem entristecer-se e amar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Seu coração pode comover-se e tem a capacidade para expressar amor. Envolvendo aos cristãos de Roma, Paulo afirmou: "Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor." É possível alguém amar sem sentir alguma emoção? A pessoa do Espírito. O que sabemos sobre a vontade do Espírito Santo? Você talvez jamais tivesse pensado na possibilidade do Espírito Santo tomar as suas próprias decisões. Mas ele pode fazer isso. No entanto, as suas decisões estão sempre em harmonia com as do Pai e as do Filho. Ao falar sobre dons espirituais, Paulo escreveu: "Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas causas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um, individualmente." Em outras palavras, o Espírito Santo toma a decisão. Pombas e cordeiros. A questão do corpo do Espírito Santo me torna perplexo. Alguém me disse recentemente: "Beni, o corpo do Espírito Santo é, na verdade, o de uma pomba? Foi assim que ele desceu dos céus?" Eu repliquei: "Se isso for verdade, então você deve acreditar que Jesus era um cordeirinho." Ele é apresentado desse modo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o apóstolo João ouviu um ancião dizer: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu." Ele se voltou, esperando ver um leão rugindo, mas em vez disso viu um cordeiro que havia sido morto. Jesus subiu
aos céus com um corpo físico, com as marcas dos cravos nas mãos, mas o símbolo que João viu era um cordeiro. Por quê? O cordeiro simboliza o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus viu ao Espírito Santo imediatamente após o seu batismo. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O Espírito Santo pode ser visto da mesma forma que o Pai e o Filho, mas a sua descida como uma linda pomba não significa que ele voa pelo céu dessa forma. Nem Jesus anda pelo céu com uma aparência de um cordeiro. Em Apocalipse, o Espírito foi também visto como 7 tochas de fogo. Apocalipse 4:5. Se o Espírito veio como pomba, em Mateus não se esperaria que ele tivesse um corpo feito de 7 velas ou 7 tochas de fogo. O Espírito Santo não tem forma de 7 lâmpadas, nem de pomba. Um cordeiro, uma pomba, uma lâmpada. Esses símbolos são só símbolos e não formas físicas de corpo. Ouvir, falar, ver. A Escritura me diz, porém, que o Espírito Santo pode comunicar-se, embora não tenha ouvidos, nem boca. Ele pode certamente ouvir-nos e falar conosco, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E devemos ouvi-lo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Apesar de não ter olhos, como os meus, o Espírito de todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Desde que você foi criado, com ouvidos, boca e olhos, não seria de esperar que o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo pudesse compreender e falar com você? Creio também que o Espírito Santo pode tornar conhecida a sua presença, mediante formas corporais, mas permanece sem limitações e totalmente onipresente. A Bíblia torna isso claro quando diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso está em Gênesis 1:2. A Bíblia, no entanto, não me conta qual a aparência dele. Ela ensina um pouco sobre a maneira do Pai revelar-se e também de alguma descrição de Cristo. Mas detalhes sobre como o Espírito se desvenda a nós são raros na Escritura. Ele é algumas vezes visto, mas não ouvido. Outras vezes é ouvido, mas não visto. A qualquer momento, porém, ele pode revelar a sua presença e mensagem através de qualquer forma que vier a escolher. Uma semelhança surpreendente. Com que Deus Pai se parece às vezes. Embora eu nunca o visse aparecer de forma visível, física, creio, como acontece com o Espírito Santo, que ele pode tomar a aparência que Jesus tinha na terra. De fato, muitos traços do caráter divino são mais bem conhecidos através da natureza humana, criada à imagem de Deus. O livro de Hebreus fala de Cristo como sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Só posso concluir, quando vemos a Jesus, vemos também ao Pai, e creio que Jesus revela ao Espírito Santo, como revela ao Pai. Olhe para Jesus e verá também o Espírito. Algum dia, muito em breve, vou ter uma ideia exata, e creio que você também está planejando estar ali. O Espírito Santo não é também uma brisa celestial ou como uma nuvem obscura, flutuando para dentro e para fora da sua vida. Ele é Deus e reside em nós. Ele é igual ao Pai e ao Filho na Trindade. Ao descrever a igreja de Corinto, Paulo disse: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele está dizendo que o Espírito vive no santuário de Deus. Nós somos esse santuário, ou templo, e o Pai e o Espírito são igualmente em nós, coigual com o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Ele é muito mais. Ele é Deus coigual com o Pai e Cristo. Primeiro, descobrimos que o Espírito Santo é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Os espíritos não são onipresentes, mas o Espírito Santo é. Ele é tão real, tão vivo, tão cheio de glória em Los Angeles quanto em Leningrado. Algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Elas acham que o diabo é onipresente. Deixe eu te assegurar que ele não é. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os anjos não podem fazer isso. E o diabo era um anjo, um arcanjo. Os anjos Miguel e Gabriel não são onipresentes, nem Satanás. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar com a tua mão, e a tua destra me sustentará. Ele não é só onipresente, o Espírito Santo é onipotente, todo-poderoso. O anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O poder do Altíssimo fala do Espírito Santo de Deus. Esse é o mesmo poder do Altíssimo. Só estou aqui mexendo no ar. Peraí. O poder do Altíssimo fala do Espírito de Deus. Esse mesmo poder Altíssimo é o Espírito Santo. Ele é onipotente, totalmente glorioso, totalmente poderoso. Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é também onisciente. Ele tudo sabe. Emociono-me quando leio as palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas percuta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe sobre as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Pense nisso. O Espírito Santo percruta a mente de Deus. Ele descobre o que se acha nela e conta a você. Ele diz: eis o que eu encontrei. Como ele pode percrutar as profundezas de Deus? Ele é onisciente. Você precisa saber mais uma coisa sobre Satanás. Ele não pode ler a sua mente. Os anjos não podem ler mentes, e o diabo é um anjo. Se ele pudesse ler a sua mente, seria então um espírito onisciente. Mas essa posição está reservada ao Pai e ao Espírito Santo. Satanás não pode ler a sua mente. Ele deve ser adorado? Essa é uma pergunta importante que devo fazer. Se o Espírito Santo é onipresente, se ele é onipotente e se ele é onisciente, devemos adorá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? Os cristãos enfrentam um grande problema ao tratar do tema da adoração ao Espírito Santo. Esse é um assunto que preferem não discutir. Se eu lhes perguntar, por que vocês não adoram ao Espírito Santo? Parece que não encontram resposta. Talvez digam algo como: bem, não se espera que façam isso. Para ser franco, tive o mesmo problema. Por quê? Porque o diabo me iludiu, como faz com muitos. Eu pensava: como posso adorá-lo? Não aprendi isso. O Espírito Santo, porém, é muito mais que um pássaro voando no céu, que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas as coisas que estivemos discutindo, igual ao Pai e ao Filho, ele deve estar adorado. Nós não adoramos ao Pai e não adoramos ao Filho? Você pode ficar imaginando como o Espírito Santo deve ser adorado. Pense bem, como você adora Deus Pai? Como adora Deus Filho? Não deve haver diferença. Você deve dar a ele sua devoção e seu amor. A Bíblia nos diz que a divindade
Pai, Filho e Espírito Santo é autoexistente, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Quando aprendemos sobre os anjos, descobrimos que eles só estão presentes por causa da existência de Jesus. Mas tenho novidades para você. Deus, o Espírito Santo, pode ser mencionado como o Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Óleo, água, nuvens e luz. Desde o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, eu experimentei uma realidade crescente na sua presença. Cada passagem, cada encontro e cada revelação torna meu andar no Espírito mais completo. Há pouco tempo, durante um período de estudo da palavra, eu disse à minha esposa: eu sinto a presença de Deus ao meu redor. Foi isso que me tocou naquela noite, em que eu estava procurando o sentido das palavras e a sua ligação com o Espírito. Eu pensava, o que significa realmente entristecer o Espírito? O que eu aprendi foi que o Espírito Santo não é apenas um Espírito que pode ter forma. Ele é tão real ele é tão real que é possível oferecer-lhe resistência. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um vento, mas ele não é. Ele é apenas outro em uma longa lista de símbolos descritivos usados para comunicar ao Espírito. Óleo, água, uma pomba, uma nuvem, luz e inúmeros outros. Isso não significa de maneira alguma que ele se pareça com os seus símbolos. O vento é invisível aos olhos, mas você não pode resistir a ele. A palavra resistir significa opor. Você não pode se opor ao vento. Tente opor-se ao vento e ele simplesmente passará por você. Todavia, você pode se opor ao Espírito Santo. Você pode impedi-lo de operar. Estevão, em seu discurso no Sinédrio, citou a Moisés quando disse: homens de dura cerviz, incursisos de oração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Eles se opuseram a ele e infelizmente tiveram sucesso. Lembre-se disso, você não pode resistir ao vento, ao óleo ou mesmo a uma pomba que simplesmente vai voando. Vai voando embora, mas você pode resistir a uma pessoa, e é exatamente isso que o Espírito Santo é. A seguir, procurei as palavras entristecer e entristecido no grego original. O termo raiz é lopa. Significado: sentir dor no corpo e na mente. Ele significa sofrer angústia mental e física. O Espírito Santo é uma pessoa. Caso contrário, Paulo não teria dito: não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo não é apenas magoado. A mágoa opera no nível das emoções. Ele se entristece, e isso é muito mais profundo. E não apenas isso, mas o Espírito Santo pode ser apagado. A palavra significa matar. Paulo advertiu a igreja tessalônica: não apagueis o Espírito. Você não pode apagar o vento ou outros símbolos, mas pode fazer parar uma pessoa. E é justamente isso que o Espírito Santo é. Ele se magoa facilmente. Você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser contristado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e a sua misericórdia em relação a Israel. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. É difícil imaginar isso, embora seja verdade. O Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos. No idioma original, contristar ou vexar tem o sentido de cansar, perturbar e até afligir. Só uma pessoa pode tornar-se alvo de tais tormentos. Um vento forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. E chamou e me disse: eis
eis que aqueles fazem repousar o meu espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Você pode pedir-lhe que ele se aquete e ele o fará, mas corre então o risco de entristecê-lo. Nas reuniões públicas, eu vi muitas vezes o Espírito Santo prestes a falar e depois calar-se por causa de algumas manifestações carnais. Em tais momentos sagrados, senti o Espírito Santo se retraindo. O Espírito Santo não é um lutador, ele ama. Se resistir a ele, irá embora. Ele não é como Satanás, que a Bíblia diz que fugirá de você se resistir. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá da sua presença com o coração ferido. Quando entristecido, ele se retira mansamente. Se apagado, parte em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas possam vexar ou tentar silenciar uma pessoa assim tão maravilhosa. Mas elas o fazem. Os filhos de Israel fizeram isso. E hoje, enquanto ele ainda anseia pelo nosso amor e companhia, nós os ferimos com a nossa indiferença e rebelião. Posso ouvir ainda Kathleen Kuhlman chorando agoniada em Petersburgo. Por favor, não o entristeçam. Ele é tudo o que eu tenho. E assim finaliza o capítulo 6, Corpo, Alma e Espírito. Então é isso, pessoal. A cada leitura eu tenho mais discernimento do Espírito Santo. O tanto que é importante. Eu acabei de gravar um vídeo, eu vou postar agora. A ilustração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai falar demais ao seu coração. Como que me trouxe uma clareza. E a gente não pode deixar isso de lado. Não pode ficar sem entender isso. Não podemos. E o capítulo 7, que será na próxima live, é Vento para as Suas Velas. O nome do título. Então é isso, pessoal. Que você possa iniciar seu dia sempre acordando. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Que ele esteja sempre nas suas decisões, onde você estiver. E que jamais a gente possa entristecê-lo, não é mesmo? Então é isso. Façam um excepcional dia e até a próxima live. Tchau, tchau.